Olá, nós iniciamos agora o Saber Direito Responde. Meu nome é William Freire, sou professor de Direito Minerário e passo a responder as perguntas que foram formuladas durante o programa dessa semana. A primeira pergunta é a seguinte: Professor William, quais as semelhanças e diferenças entre o regime jurídico da mineração no Brasil e demais países da América do Sul, por exemplo? Eu diria que há mais semelhanças do que diferenças. Se nós analisarmos a estrutura essencial do regime jurídico da mineração dos países da América do Sul, nós perceberemos uma semelhança muito grande entre eles. Por exemplo, em todos os países da América do Sul, sem exceção, o governo tem o domínio das riquezas minerais. Em todos os países da América do Sul, sem exceção, a necessidade de consentimento do poder público para o exercício da atividade mineral. Em todos os países da América do Sul, sem exceção, a mineração está tratada em sede constitucional. Isso significa a importância dada pelo legislador para essa atividade produtiva. Nós temos algumas diferenças que eu chamaria de diferenças não significativas, porque a parte essencial do controle estratégico da mineração, todos os países tratam igualmente. Algumas diferenças pontuais estão mais relacionadas com procedimentos e com prazos do que efetivamente com o controle do exercício da soberania sobre as riquezas minerais. A segunda pergunta. Olá, professor William Freire. O setor mineral evoluiu muito nas últimas décadas. Como o setor convive com o atual Código de Mineração, que já completou 45 anos? Em verdade, esse Código de Mineração foi muito útil para o desenvolvimento da atividade mineral. Na sua época, realmente foi um avanço e proporcionou condições para que o setor mineral evoluísse rapidamente. Ocorre que em 45 anos houve um aumento muito grande, não só no aspecto tecnológico, mas principalmente em aspectos econômicos, ambientais, infraestrutura, que impõem uma nova modalidade de regulamentação jurídica. Tanto assim é que hoje já está sendo noticiado e é conhecimento de todos a possibilidade que o país receba um novo marco regulatório. Nós vamos perceber que o marco regulatório tratará principalmente de procedimentos, porque os elementos estruturais da atividade mineral brasileira são muito bons e são tratados na Constituição Federal. A próxima pergunta é a seguinte: professor, quais são as expectativas em relação ao novo marco regulatório da mineração que está sendo anunciado? Eu vejo as expectativas com bons olhos. Primeiro, como já dissemos, o Código de Mineração atual tem 45 anos, o setor desenvolveu muito. Agora, as expectativas em relação ao novo marco regulatório são simples e podem ser resumidas. Primeiro, há um consenso de que o país precisa atrair investimentos para o setor mineral. Por quê? Até por força de preceito constitucional, a atividade é desenvolvida pelo setor privado. Segundo, a necessidade de que o país transmita uma mensagem de segurança para o investidor. Então, a nossa expectativa é que o marco regulatório da mineração trate de procedimentos e um período de transição em relação ao regime antigo para o atual, sem criar nenhuma ruptura.
e que passe a mensagem de que o país respeita os direitos minerários já constituídos sob o regime anterior e tem uma visão de garantir ao investidor que vem para o país que ele é bem-vindo e que nós respeitamos os princípios de direito minerário de uma maneira geral. Próxima pergunta. Olá, professor. Hoje se discute muito sobre os royalties da mineração. Qual a situação do Brasil em relação a outros países? Eu diria que a situação do Brasil em relação a outros países tem uma certa equivalência. Só que em relação aos royalties, nós precisamos entender que nós temos que entender a composição de custos de uma maneira geral. O royalty é só um dos elementos do custo do produto. E nós temos que estar atentos para que a cadeia de custos da mineração brasileira não inviabilize a sua competitividade. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em seguida. Olá, damos sequência agora ao nosso programa Saber Direito Responde. A próxima pergunta é a seguinte. Professor William, como funciona a relação jurídica entre o minerador e o proprietário da terra? A mineração é considerada atividade de utilidade pública. O regime jurídico brasileiro estabelece que há uma separação jurídica entre a propriedade do solo e a propriedade das riquezas minerais. Isso significa que o proprietário da terra não é proprietário das riquezas minerais. A consequência disso é que muitas vezes há requerimentos a títulos minerários em propriedade de terceiros. E como a atividade mineral é de utilidade pública, há necessidade do legislador criar mecanismos para que essa atividade, mineração, possa ser exercida nessa propriedade. A regra de convívio entre mineração e proprietário é muito simples. Primeiro, entender que a mineração como atividade de utilidade pública, como todas as atividades de utilidade pública, tem uma predominância, uma preponderância sobre o interesse particular. Por outro lado, nós temos que entender também que o proprietário da terra também tem direitos consagrados na legislação. Isso significa que o minerador poderá exercer sua atividade, mas deverá previamente e em dinheiro indenizar esse proprietário da terra de maneira justa. Próxima pergunta. Professor William Freire, como funciona o regime de sanções administrativas do Código de Mineração? Quando o minerador recebe um direito minerário para exercer atividade mineral em qualquer parte do Brasil, ele assume várias obrigações com a União, seja na fase de pesquisa, seja na fase de lavra. Esse compromisso que ele tem com a União está estabelecido em vários documentos e na fase de lavra, por exemplo, no plano de aproveitamento econômico, estabelece quais são as obrigações dele durante a vida útil da mina. Então, é natural que haja no Código de Mineração um regime de sanções para a hipótese de descumprimento dessas obrigações. No Código de Mineração brasileiro, o regime de sanções ele vai desde a advertência para o caso de infrações
ou não conformidades mais simples, até a possibilidade de caducidade do direito minerário, caducidade da pesquisa, da autorização de pesquisa e caducidade da concessão de lavra, que é a sanção maior, em que o minerador perde o seu direito minerário em razão do descumprimento de uma obrigação que ele havia se proposto. Vamos para a próxima pergunta. Há alguma tipificação penal pelo descumprimento de obrigação do Código de Mineração? Sim, há tipificação penal para descumprimento de obrigação do Código de Mineração. É importante esclarecer que a tipificação penal é só uma das esferas de responsabilidade do minerador. Nós temos também as tipificações administrativas, sanções administrativas, a possibilidade também das indenizações na esfera civil e nas tipificações penais nós temos a principal delas específica para o descumprimento do Código de Mineração, que é, no meu ponto de vista, mais séria, que é o exercício da atividade mineral sem título minerário ou em desacordo com ele. Essa é uma sanção muito específica, porque gera uma consequência muito grave, muito séria para o minerador. É importante esclarecer que o controle estatal, o poder de polícia, também pode ser exercido através da esfera administrativa. E, sob o ponto de vista de efetividade, é muito maior do que a sanção penal. Na esfera administrativa, em razão do exercício do poder de polícia, em razão do poder de cautela que a administração pública tem, é possível, diante de uma não conformidade, sujeitar o minerador a várias sanções, que vão desde a advertência, passa pela multa, até em casos mais graves, pode ocorrer, inclusive, a interdição desse direito minerário. Se nós imaginarmos esse sistema nessas três esferas, esfera administrativa, esfera penal e esfera civil, nós podemos concluir que o sistema geral de sanções no direito brasileiro envolvendo a mineração é bem eficiente e proporciona aos órgãos, aos poderes, uma condição de efetivo exercício e controle sobre a atividade mineral. E sobre esse aspecto é importante concluir que o Brasil não difere de outros países. Todos os países hoje têm um regime de controle e de sanções muito específico e muito severo em relação à atividade mineral. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em seguida. Olá, retornamos com o Saber Direito Responde, seguindo as respostas sobre direito minerário brasileiro. A próxima pergunta é a seguinte: que cuidados devem ser considerados para fazer uma gestão adequada da atividade mineral? A gestão adequada da atividade mineral passa necessariamente pelo controle de três aspectos. E isso é chamado de gestão estratégica do patrimônio mineral. Então, nós temos o primeiro aspecto, que é o aspecto administrativo puro, em que se controla a qualidade, o procedimento do processo administrativo perante o DNPM. Isso implica em cumprir prazos, cumprir exigências, atender os requerimentos do DNPM,
elaborar as informações que o DNPM exige, com a lei exige, por exemplo, o relatório anual de lavra. Mas existem também outras esferas de controle da mineração. Por exemplo, o controle do aspecto ambiental. E quando nós falamos em controle do aspecto ambiental, nós vamos além do controle do aspecto físico ou do aspecto estritamente biológico da questão ambiental. Hoje, o que há de mais moderno é a gestão e o controle das relações ambientais. Porque a mineração, em função da rigidez locacional, ela está inserida num contexto em que ela se vê envolvida por essas questões ambientais, cada uma gerando uma relação e uma demanda diferente. Então, há necessidade de que haja um planejamento de gestão e controle dessas relações ambientais, que passa pela comunidade, passa pelas ONGs, passa pelo bairro, que muitas vezes fica perto da mineração. Cada uma delas tem uma reivindicação e cada uma delas deve ser tratada de uma forma específica para resolver ou evitar, preferencialmente, eventuais conflitos. O outro aspecto muito importante na gestão do direito minerário é quando o minerador não é proprietário da área onde ele exerce atividade mineral. Nesse caso também, nasce uma nova relação jurídica ou permanece uma relação jurídica que deve também ser muito cuidada. Se a mineração é de utilidade pública, isso não significa que o minerador possa abandonar ou desconsiderar os direitos do superficiário. Há uma preponderância da atividade mineral em relação à atividade privada, mas isso significa que há necessidade de uma gestão também nessa relação com o superficiário. A próxima pergunta. Professor, existem minas de propriedade privada? Sim. No regime jurídico brasileiro, e não só no regime jurídico brasileiro, como no regime jurídico de outros países, ainda sobrevivem, ainda existem ou coexistem minas de domínio privado. Por quê? Para responder essa pergunta, a necessidade de nós remontarmos a um período histórico em que, em função de uma disposição constitucional em 1891, o dono do solo era também proprietário das riquezas minerais contidas no subsolo ou afloradas. Em 1934, em função do desenvolvimento da atividade mineral no mundo e em função da demanda de produtos minerais, houve necessidade de alteração desse regime jurídico, fazendo com que houvesse uma separação jurídica entre a propriedade do solo e as riquezas minerais contidas no subsolo ou afloradas. Para que se criasse uma condição de transição em relação aos dois regimes, foi criada a figura do Manifesto de Mina. Basicamente é a seguinte: àquela época, 1934, foi dito que as jazidas descobertas a partir de agora dependerão de consentimento, de concessão do governo federal para serem exploradas. Entretanto, aquelas minas antigas, que já são as jazidas e minas antigas que já fossem conhecidas, permaneceria sob a propriedade privada desde que os mineradores a declarassem. E é importante acrescentar que esse regime de minas privadas
de propriedade privada também existe em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, aquelas minas antigas que nós conhecemos dos filmes permanecem sob a propriedade privada. Próxima pergunta. Quais as estatísticas e índices mais relevantes do setor mineral? Não só no Brasil, mas no mundo de maneira geral, especialmente nos países mineradores, as estatísticas, os índices em relação à cadeia produtiva da mineração mostram a importância dessa atividade para a economia e para o desenvolvimento social desses países. Eu poderia citar o IDH das cidades mineradoras, poderia citar a balança comercial dos países mineradores, e só para dar exemplo de 3, Brasil, Chile e Austrália. A balança comercial da mineração é maior do que a balança geral do país. Estatísticas mostram que a média salarial do setor de mineração é maior do que a média salarial dos outros setores. Isso só mostra a importância desse segmento industrial para a evolução do país. Convido vocês a participarem dos nossos programas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br, assistir a este e outros programas através do nosso site www.tvjustiça.jus.br